Olá, sou Thaís Canguçu e vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado 14 de Abril, Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva. No momento, sou estudante de mestrado, do mestrado profissional em Educação Inclusiva, Profil. E lá nós desenvolvemos uma pesquisa com relação ao Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva. A minha orientadora é a Fernanda de Jesus Costa. Então, quero começar falando com vocês sobre a importância dessa data, tá? Ela foi criada em 2020, em 2004, pelo Conselho de Psicologia. Esse dia marca, né, um dia de luta pela educação inclusiva. E hoje ele é celebrado no dia 14 de abril, mas a gente sabe que muitas pessoas elas não conhecem, né, essa data. O Conselho Regional de Psicologia, 16ª região, principalmente pontua, né, nas suas redes, que essa data é muito importante para mobilizar os profissionais de psicologia, além de outros, né, que atendem as pessoas que têm ou necessitam de ajuda porque precisam de algum tipo, né, de inclusão nas suas vidas. Eu cabe ressaltar, né, que esse conceito de inclusão ele também vem sendo muito questionado, porque muitas das vezes as pessoas elas entendem, compreendem que a educação inclusiva ela deve acontecer somente no ambiente escolar, né? E muito diferente do que algumas pessoas pensam. Hoje as crianças podem estar na escola, mas no futuro próximo elas serão adultas. E esses adultos eles precisam ser incluídos em todos os locais que eles queiram estar, não só no ambiente escolar. Então é um erro, né? É uma forma errônea pensar que a educação inclusiva ou que a inclusão de fato ela corre só nos ambientes escolares, né? Ela deve estar em todos os outros. Qual que era o nosso objetivo? Nosso objetivo principal era verificar, através de uma pesquisa, de artigos que foram publicados nos últimos 5 anos, que tratassem dessa data. Então, dia 14 de abril, dia da luta pela inclusão, né? Pela inclusão das pessoas que necessitam, de fato, de uma inclusão. Como eu falei anteriormente, não só nas escolas, né? Mas em todos os espaços. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa. Eu fui em 4 bases de dados científicos aqui no Brasil. Então, eu pesquisei na Cielo, eu pesquisei no portal de periódico da CAPES, eu pesquisei no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e pesquisei no Google Escolar trabalhos publicados nos últimos 5 anos que tratassem dessa temática, Dia da Luta Nacional pela Educação Inclusiva. Quando eu fiz essa pesquisa, primeiro, né, na Cielo, eu não verifiquei nenhum trabalho que tratasse, ali nas suas palavras-chave, sobre essa referida data. Então, eu fui lá no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, fiz uma pesquisa também com essas palavras-chave, Dia da Luta Nacional pela Educação Inclusiva, ou com palavras relacionadas, também não encontrei nenhum trabalho. E eu fui no portal de periódicos da CAPES, fiz a mesma pesquisa, também não encontrei nenhum trabalho. Pesquisando no Google Acadêmico, né, também chamado de Google Escolar, eu encontrei um único artigo científico que trazia relacionada, né, no seu trabalho a temática educação inclusiva relacionada ao dia 14 de abril, que era a ligação da referida data, né, que é comemorada aqui no Brasil. Então, eu encontrei um trabalho somente, das autoras Camille, Edilene, e foi publicado no dia 24 de abril de 2023. Então, eu li esse trabalho completamente. Esse artigo, ele tratava de um exame, né, principalmente assim, de um assunto relacionado à educação inclusiva, como direito, né, social fundamental, e trazia ali uma revisão de artigos científicos de 5 autores para nortear o trabalho deles.
Então, o principal objetivo dela, né, no corpo do texto, era falar sobre a data, né, sobre o dia 14 de abril, era principalmente também de tratar dessa luta em busca dessa inclusão, não só nesse dia, mas em todos os dias do ano, né? E o artigo delas também tratavam sobre a importância da não segregação, né? Dessas pessoas elas terem espaço na sociedade. No entanto, mesmo após pesquisar nessas 4 bases de dados, só foi encontrado um artigo que foi esse. De acordo com a pesquisa realizada, a gente observa que apesar dessa data nacional da luta pela educação inclusiva, que foi criada em 2004, de lá para cá, a gente tem poucos trabalhos falando sobre isso. E é uma crítica, né, que a gente faz, que apesar dessa data ter sido mencionada pelo Conselho Nacional de Psicologia, o trabalho que eu encontrei no Google Acadêmico não são de pessoas formadas na área da psicologia. Então, a gente observa que, apesar deles terem tomado esse pontapé inicial de criar a data, que é muito importante, né? Ter uma data para isso, para que seja lembrado, relembrado, nos jornais, na televisão, na internet, nas escolas, ainda assim há poucas pesquisas nesse sentido, né? Poucas pessoas que se debruçaram aí a tratar dessa temática, relacionando a data, né? Que já é a criação, já é uma criação muito importante. E a gente observa que há um abandono mesmo, né, dessas temáticas, infelizmente, e que isso precisa de mais divulgação, né? Esse assunto ele precisa ser retomado sempre, anualmente, e não só na referida data, mas em outras oportunidades também. Eu deixo aí minhas referências bibliográficas, eu deixo também o meu contato. Eu agradeço ao CONEI a oportunidade de estar aqui nesse Congresso Internacional de Educação Inclusiva. É muito importante para nós, docentes, né, e para todas as pessoas que pesquisam nessa referida área, ter esse espaço de divulgação. Eu sou aluna do mestrado do Profei, que é um mestrado voltado totalmente para a educação inclusiva. Ele é um mestrado de rede, né? Ele acontece em alguns estados do Brasil e lá a gente trata da educação inclusiva a todo momento, né? Nós desenvolvemos pesquisas nesse sentido e é muito interessante que nós tenhamos congressos, né, nacionais e internacionais para fazer a divulgação dos nossos achados. Eu agradeço muito a oportunidade, em nome da minha orientadora Fernanda. Muito obrigada por estar abrindo esse espaço para a gente aqui. Obrigada.